minutos. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante. Vou até colocar um cronômetro aqui para não correr o risco. E também é um tema, né, muito amplo para a gente poder abordar. Então, eu vou tentar trazer os principais elementos para poder mostrar o que a gente tem feito. O Léo já fez aí uma breve apresentação. Atualmente estou fazendo doutorado na FRJ, sob orientação do professor Humberto Miranda. Fiz o mestrado lá também, a pós-graduação, especialização. Sou membro do NSA, né? A gente tem desenvolvido alguns trabalhos e também tenho feito algumas certificações. Então, constantemente, eu encontro com a galera como aluno também. Estou aí sempre buscando alguma coisa para me aprimorar. Dou aula na graduação, mas também atuo como personal. Então, até hoje, eu consigo conciliar essa vida acadêmica com, né, o melhor laboratório de todos, que é a prática. Então, estou atuando, né, graças a Deus, aí como personal, encontro com a maioria da galera aí nas salas de musculação, nos centros de treinamento. Como o Léo disse, né, a gente tem aí um livro que, graças a Deus, a gente conseguiu entregar com boa qualidade, que é um livro de retreinamento de lesões. A gente também tem a certificação, outras coisas, mas eu vou dispensar essa parte de apresentação volumosa. Qualquer coisa, depois a gente troca um papo e alinha tudo isso. Atualmente, eu tenho desenvolvido pesquisa, né, sempre pensando nessa aplicação prática, tanto na questão de redução de risco de lesões, quanto também com performance, né? Então, isso aqui é parte do que a gente tem desenvolvido, né, as nossas visitas técnicas, né, troca de experiência, intercâmbio. Com relação ao retreinamento de lesões, a gente tem desenvolvido aí há mais de 2 anos, né, um programa de avaliação, retreinamento, e também melhora de performance dos policiais do BOP aqui do Rio, né, do Batalhão Policial de Operações Especiais. Então, a gente já está há 2 anos desenvolvendo pesquisa, trabalho e capacitação. É um laboratório também que a gente tem feito com parceria com o Corpo de Educação Física do Batalhão e o Comando do Batalhão. A gente tem conseguido bons resultados, né, na redução de incidência de lesões, na melhora da performance desses policiais. Então, é um trabalho que a gente tem um orgulho tremendo de estar desenvolvendo aí nos últimos 2 anos. Aqui, né, o nosso filho, né, o nosso brinquedo principal, basicamente, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre o que a gente abordou nesse livro, né, que a gente pensa como profissional de educação física trabalhando nesse mercado de trabalho. A gente sabe que, ultimamente, temos tido alguns embates que eu acho que são desnecessários. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso. São desnecessários, né, essa questão de fisioterapeuta, educador físico, né, quem pode trabalhar em qual área. Eu acho que isso é muito bem definido. Eu gosto de utilizar esse slide para deixar bem claro, né, o que cada um pode fazer e, principalmente, né, cara, o objetivo do programa de retreinamento, de recondicionamento e de reabilitação, o objetivo principal é aqui, ó, é o nosso aluno, o nosso atleta. Então, eu acho que cabe a nós, né, como profissionais, tentar alinhar bem, né, como cada um vai atuar. Então, eu gosto de deixar isso aqui de forma ilustrativa, mas de forma bem simples, onde a gente consegue perceber que o F, né, é o fisioterapeuta e o P é o profissional de educação física. Então, ao longo de todo o processo histórico, né, da lesão, né, desde o momento catastrófico da lesão até o processo do atleta totalmente recuperado, a gente tem uma contribuição progressiva do fisioterapeuta. Em determinado momento, a gente tem a entrada do profissional de educação física, eles trabalham de forma colaborativa até um determinado momento em que o profissional de educação física atua com mais predominância. Isso aqui é só uma ilustração, mas com o intuito de mostrar que tem como existir uma coexistência dos profissionais. Eu acho que o objetivo principal da nossa fala é esse, né? A coexistência. Nem o profissional de educação física vai atuar como fisioterapeuta, nem o fisioterapeuta deve atuar como profissional de educação física. Até porque cada um desses 2 profissionais que compõem uma equipe multidisciplinar tem uma competência. Então, eu acho que se cada um fizer, né, o que lhe compete, quem vai receber isso de forma, né, com muita felicidade, é a pessoa que está ali, é o indivíduo
que está ali sofrendo a intervenção com treinamento e com a reabilitação. Quando eu falo de equipe multidisciplinar, né, eu coloquei aqui os elementos principais, como o médico, né, o fisioterapeuta, o educador físico. Mas sabe que hoje uma equipe transdisciplinar é composta também por nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, outros médicos, né? São muitos profissionais que fazem esse sistema de engrenagem funcionar. Então, quando eu falo de treinamento funcional no retreinamento de lesões, eu estou abrindo, né, essa lacuna, né, tentando mostrar para as pessoas que é possível, né, a gente trabalhar em conjunto, desde que todos os profissionais, né, estejam alinhados, tenham conhecimento da causa, né, sejam competentes para trabalhar com isso. Nessa perspectiva, muitas pessoas me perguntam, mas Haroldo, em que momento, né, a gente vai entrar com treinamento funcional ou treinamento integrado? Né? A gente sabe que as duas nomenclaturas estão aí em evidência, mas em que momento que a gente vai entrar com esse treinamento pensando nas lesões? A gente sabe que existe um processo de reabilitação, né, que é o momento que o indivíduo teve a lesão, passou ou não pelo procedimento cirúrgico, ou está no tratamento conservador, e ele vai precisar do profissional de educação física em uma determinada fase. Então, o profissional de educação física ele vai trabalhar com o treinamento na reabilitação. A gente também sabe que existe uma pré-habilitação, né, que é aquele treinamento que antecede a cirurgia. Então, o indivíduo teve lá uma ruptura de LCA e só vai operar daqui a 3 meses. Pô, durante esses 3 meses, ele vai ficar imóvel, vai ficar em casa de repouso. A gente sabe que hoje a literatura está bem sólida e sugere que esse indivíduo, né, seja submetido a um processo de treinamento que lhe prepare para fazer a cirurgia, e isso pode vir a acelerar o processo de reabilitação pós-cirurgia. E nesse momento também deve haver, né, uma coexistência do fisioterapeuta e do profissional de educação física. E, obviamente, né, o último passo que seria o desempenho. A gente não pode esquecer que o treinamento, né, é a melhora da performance, seja ela esportiva ou seja ela para as atividades de vida diária. Então, o profissional de educação física ele atua, né, coexistindo com os demais profissionais nessas 3 perspectivas. Eu também gosto de... Tem alguns alunos que assistiram a aula comigo hoje, essa semana, e eu falo muito dessa questão do produto e do processo. Nós, profissionais de educação física, temos uma afinidade muito grande com o produto, que são os exercícios. A gente gosta de saber muitos exercícios, mas eu acho que o principal objetivo é conseguir dominar o processo de escolha dos exercícios. Quando você domina o processo de escolha, o porquê, né, o para quem e o como você escolheu o exercício, fica muito mais fácil de você conseguir argumentar e muito mais fácil de você montar um programa, seja ele de reabilitação, de retreinamento, ou até mesmo um programa de performance, como já foi falado anteriormente. Então, entender o processo é o ponto-chave da coisa. E esse processo, ele depende de alguns pilares, né? No nosso olhar, a gente entende que o processo ele se dá pela prática baseada em evidências. Então, nós temos um vínculo muito forte, né, com o ambiente acadêmico. Então, a gente tenta sempre, né, fundamentar as nossas intervenções de exercício baseado em evidências. A experiência profissional, eu também converso bastante com os alunos que a gente se encontra, né, ou então quando eu estou ministrando o curso, que a galera tem que correr atrás do máximo de conhecimento possível, né, não fiquem escravos de métodos, busquem todas as certificações, todas as capacitações possíveis. O bom senso, que é algo que, infelizmente, a gente tem que falar, né? O bom senso era algo básico. Hoje em dia, o bom senso virou diferencial. Então, o bom senso também ele conta, né? É um pilar do nosso processo de treinamento. E o quarto pilar, que seria o bem-estar do aluno, do atleta, né? A gente tem que pensar que, por mais que a gente tenha sentimento envolvido no ato da prescrição, né, de solicitar, né, de puxar o máximo do nosso aluno, do nosso atleta, o bem-estar dele é um dos pilares mais importantes. Então, o processo se dá por isso. Aqui a gente colocou em 4 pilares, né? Aparentemente é um processo muito simples, mas não é um processo simples, né? A prática baseada em evidências demanda leitura, demanda tempo, a experiência profissional, tanto na prática quanto na capacitação, demanda tempo também. O bom senso é um processo de transformação
para algumas pessoas e entender, né, ter empatia pelo aluno e pelo atleta também é uma questão de transformação de personalidade. E eu já começo, né, o nosso bate-papo aqui com uma quebra de paradigma e até mesmo uma mudança de discurso para algumas pessoas. Midiaticamente, as pessoas falam que o treinamento ele previne lesões. Ah, o time tal, a equipe tal faz um trabalho de prevenção. Para o leigo, a gente ainda adota esse termo por uma questão, né, de cultura, né, de você tentar se comunicar de forma mais simples. Mas no nosso ambiente técnico, né, o treinamento ele não previne lesão. Né? Como é que a gente vai prevenir todas as lesões que ocorrem? É humanamente impossível. Na verdade, a gente não tem certeza de que o treinamento ele previne lesão, porque as lesões são multifatoriais e não lineares. Então, a gente parte do pressuposto que o treinamento, né, que tem como objetivo performance, redução de fatores determinantes de lesões, redução dos fatores restritivos, aí sim é um discurso legal. Pô, o treinamento ele melhora a performance, o treinamento ele reduz os fatores determinantes. Por quê, galera? As lesões possuem diversos fatores determinantes. É uma visão muito simplista achar que somente uma disfunção vai causar uma lesão, ou a ausência da disfunção vai evitar que aquele indivíduo tenha lesão. Quantos atletas a gente já não observou onde o atleta estava na melhor forma física, né? Na questão psíquica, física, tática e técnica, e, por um acaso, ele foi lá e teve uma lesão. Porque, galera, são múltiplos fatores, e muitos desses fatores, ou alguns desses fatores, a gente não consegue ter domínio, né? Ou ter controle. Aqui na internet, aqui, isso. Um outro ponto que eu gosto de deixar bem claro, né? Qual é o objetivo do programa de retreinamento, Haroldo? O objetivo é desenvolver um programa de treinamento com o mínimo de risco e com o máximo de adequação às condições e restrições individuais. Então, acaba que o nosso programa de treinamento físico, né, tem como objetivo reduzir o risco, que tem muito programa de treinamento que aumenta o risco de lesão. Por quê? Não tem controle de carga, não tem controle dos fatores determinantes, não tem uma boa avaliação, uma avaliação que deve ser formativa, ou seja, a avaliação ela é constante. Né? Então, Haroldo, avaliação do movimento, avaliação funcional, todas essas avaliações são relevantes. A grande questão é que as pessoas criaram uma cultura que existe um marco histórico para fazer avaliação. A avaliação tem que ser de 3 em 3 meses. Aonde que tem uma evidência que isso de fato sugira isso aí? Não, tem que fazer de 3 em 3 meses. A avaliação é formativa e totalmente individualizada quando possível. Quando possível, com o aluno personal, você vai pegar uma avaliação genérica e vai começar a customizar essa avaliação de acordo com as necessidades desse indivíduo. Que na anamnese você já consegue traçar um perfil e identificar quais são as necessidades primárias. Ao longo do contato, você vai começar a identificar, né, outras necessidades. Uma outra coisa que está dentro dessa, né, está na margem, né, do retreinamento de lesões, é esse debate, essa discussão de lesão e performance, que todo indivíduo que tem performance, ele tem que ter lesão, né? Ou então a performance traz a lesão. Galera, eu não sou a favor disso. Eu acho que o objetivo do treinamento é entregar performance com o menor risco do indivíduo ter lesão. Eu acho que é um pouco, né, equivocado você falar que vai entregar performance a qualquer custo e ignorar elementos, né, informações que estão sugerindo que esse aumento da performance pode vir, né, acarretar a incidência de lesões na sua equipe, né, com os seus alunos, de personal. Então, eu acho que hoje nós temos boas ferramentas de alto e de baixo custo que dão auxílio para você ter um maior controle, né, da performance e também a identificação desses fatores determinantes de lesão. Seja, né, quando eu falo elementos de alto custo, estou falando do cara ter lá um ultrassom, de ter uma câmera de termografia de R$200 mil, mas eu também posso passar um questionário de estresse, um questionário de estado de prontidão, utilizar a variabilidade da frequência cardíaca por um aplicativo de celular. Então, hoje, não tem desculpa, né, para a gente não ter um
um bom controle e entregar performance com menor risco. Aqui é uma outra reflexão que, para mim, né, foi um momento de transformação, porque a gente tem, né, muito vínculo acadêmico e acaba que quando você fala de complexidade e reducionismo, você entra nessa quebra de paradigma. O que seria isso, Haroldo? A visão reducionista, de forma geral, são aquelas questões, vou levar para a prática de todo mundo. Haroldo, peguei um artigo que falou que 3 de 10 o cara hipertrofia. Pô, beleza. Aí no dia seguinte todo mundo vai querer fazer 3 de 10 porque naquele artigo falou que hipertrofia. Mas dentro desse olhar, pessoal, nós temos outras coisas, né? Essa hipertrofia aconteceu com um grupo X de indivíduos que tinham características, né, individuais, que tinham um histórico de treinamento. Será que todo mundo que está fazendo 3 de 10 tem o mesmo perfil dessa galera? Esse é um ponto que a gente tem que levantar quando se fala de reducionismo na ciência. E transferindo, né, isso para a prática. Um outro ponto é, será que o desempenho daquele atleta que saltou executando tanto de potência em watts na plataforma de salto dentro do laboratório é o mesmo desempenho de quando ele está numa quadra, com a pressão da torcida, com a ansiedade, com o estresse? Também não é. Então, isso também é um ponto que a gente tem que refletir. A complexidade, né, ela parte do pressuposto que, quando a gente leva para de treinamento, é que um movimento, né, a tarefa motora, ela é resultado de uma interação de diversos sistemas, de diversos fatores que vão, né, resultar naquela expressão de movimento. E que essa expressão de movimento ela é totalmente não linear. O que seria isso, Haroldo? Será que um atleta que saltou hoje no laboratório, quando ele saltar na próxima segunda-feira, vai ser o mesmo salto? Provavelmente não. Por quê? O sistema biológico é um sistema não linear. Essa questão de sistemas dinâmicos, de complexidade, já chegou no ponto, se vocês pesquisarem, até no ambiente empresarial, né, no ambiente administrativo, já se fala de não linearidade, né, de o rendimento das pessoas ser totalmente não linear. Ninguém apresenta um rendimento totalmente linear. O cara vai evoluir de forma infinita. Não existe. E muitas das vezes a gente sabe que alguns elementos que a gente não tem controle, como por exemplo o estresse, pode impactar diretamente nesse rendimento. Então, quando a gente pega os elementos da ciência e tenta levar para a nossa prática, a gente tem que ter esses dois olhares, né? Nem sempre utilizar somente a visão reducionista vai te entregar o que você precisa para trabalhar com o sistema biológico. Aqui a gente entra em um outro ponto de reflexão que com certeza já foi falado pelos outros palestrantes, mas é com relação à seleção dos exercícios, quando se fala de treinamento funcional aplicado a lesões musculoesqueléticas. De forma alguma, eu vou falar que esse exercício aqui deve ser proibido, porque eu tenho que fazer somente esse tipo de exercício aqui. Não é isso. Mas a gente sabe que dentro de um programa de retreinamento, a gente tem demandas, né, que são fundamentais, como melhora do controle motor, tarefas multiplanares e multidimensionais, tarefas que envolvem aceleração, desaceleração, tarefas que envolvem movimentos tridimensionais. Então, acaba que, num processo de seleção de exercícios, você começa, né, a ser mais inclinado para os exercícios mais complexos. Mas isso não quer dizer que, dentro de um programa de retreinamento de lesões musculoesqueléticas, você não vai utilizar os exercícios isolados, os exercícios uniplanares. Na verdade, a gente tem que tentar o quê? Equilibrar a balança e saber o momento de utilizar determinados exercícios. O que gerou um debate também nas mídias, né? Isolado, integrado, isso totalmente contra esse tipo de coisa. Eu acho que, se você entende o processo, você sabe o momento de utilizar. É claro que também tem a questão tempo, né? Então, a gente começa a pesar mais para um lado em detrimento, né? Haroldo, eu prefiro utilizar somente os integrados porque o aluno não tem tempo. Beleza. Mas, se você quiser utilizar os isolados, não tem problema algum. Desde que você saiba o processo dessa escolha, né?
Com relação às lesões, né, musculoesqueléticas, tem diversas classificações, isso vai variar de acordo com a literatura que você está buscando. Eu coloquei aqui as três que eu considero principais classificações, então as lesões traumáticas, as lesões por overuse e as lesões por retorno precoce. As lesões traumáticas, o nome já diz, né, são lesões que ocorrem por um trauma. Então, essa lesão traumática geralmente tem um apelo midiático muito forte, né? O atleta rompeu todos os ligamentos do joelho. A pessoa vai lá e coloca para repetir o vídeo 10 vezes, porque, né, o ser humano é algo que é incompreensível. Mas a lesão traumática, para o médico, ela tem uma vantagem que, geralmente, ao observar como foi a lesão, o mecanismo, ele já consegue iniciar um processo diagnóstico. A lesão por overuse, né, que é a lesão por excesso de uso, né, lesão por esforço repetitivo, posições prolongadas, essa lesão por overuse, ela já tem um diagnóstico mais complexo. Então, geralmente o médico ali ele depende, né, de muitas informações e, assim como o diagnóstico é complexo, o tratamento, né, e o retreinamento ele também é bem complexo. Precisa de ter uma visão um pouco mais ampla, né? A gente viu o professor Kenji falando sobre anatomia, né? Anatomia funcional, né? Essa questão da anatomia funcional, ela é de suma importância para essa área de retreinamento de lesões também, porque se você tem um olhar de anatomia tradicional em uma lesão, talvez você não consiga melhorar o ponto da fonte de sobrecarga mecânica. Como assim, Haroldo? O indivíduo tem lá uma lesão no ombro. E se você tiver um olhar segmentado, pensando somente na articulação onde apareceu a lesão, você talvez não consiga atingir a fonte de sobrecarga que desencadeou esse problema no ombro. Então, supondo que o indivíduo tem uma disfunção no quadril e está apresentando instabilidade do ombro. Se você ficar lá fazendo somente rotação interna e externa, provavelmente você não vai conseguir atingir a fonte de sobrecarga mecânica, que é um desequilíbrio em uma cadeia miofacial que foi lá e acabou desencadeando essa instabilidade ou então até mesmo uma alteração no centramento da articulação glenohumeral. Então, ter uma visão, né, um pouco mais ampla de anatomia funcional também é importante. Agora, voltando aqui, né, eu falei da lesão por overuse, e a lesão por underuse, né? Aquele indivíduo que não tem uma vida ativa, que não treina, que, né, não tem boas capacidades físicas e um dia ele é solicitado para fazer ou uma atividade ou uma tarefa. E ao realizar aquela tarefa, pelo fato dele não ter, né, capacidade de resiliência muscular, né, neuromuscular, para conseguir executar aquela tarefa, ele tem um evento catastrófico de lesão porque não estava preparado para fazer aquela atividade. E o terceiro tópico, que seriam as lesões por retorno precoce, que também é extremamente comum, né? Tanto no alto rendimento quanto também, né, nas academias, nos centros de treinamento por aí afora. É aquele indivíduo que teve uma lesão, passou por um processo de tratamento conservador ou não, pode ter sido cirúrgico, e ele passa ali pelas fases iniciais do processo de reabilitação, né, com a fisioterapia, e quando, né, ele tem que continuar a fisioterapia, ele decide suspender a fisioterapia e já partir para a atividade física, né, fim lá, o cara que gosta de jogar uma pelada, o cara que gosta de jogar um tênis, e, né, no início do processo de retorno, né, por conta própria, ele vai lá e tem uma recidiva da lesão. Por quê? Ele não respeitou o processo de return to play, que seria um processo, né, que demanda de várias etapas, onde essas etapas têm, né, a intervenção de diversos profissionais para chegar no ponto e falar, agora você está de alta e pode voltar a competir, pode voltar a praticar a sua atividade. Então, a lesão por retorno precoce também é muito comum. Quando eu falo que as lesões são multifatoriais, né, e a gente entrou com aquela questão da complexidade, durante muitos anos as pessoas achavam que as lesões aconteciam. Ah, não, o cara está fadigado, Haroldo, é um efeito fisiológico, por isso que ele teve lesão. Não, Haroldo, ele tem alteração biomecânica, por isso que ele teve a lesão. Mas a gente sabe que hoje, né, as lesões acontecem por uma interação desses sistemas biomecânicos, fisiológicos e também comportamentais e psicológicos. O Kenji falou também na palestra anterior sobre abordagem biopsicossocial. Então, a abordagem biopsicossocial ela tem uma relação direta com a complexidade e as lesões, porque o bio
né, seriam as estruturas biológicas. A gente está falando da fisiologia e da biomecânica. O psicossocial, a gente está falando o quê? Das questões psicológicas e das questões comportamentais. Essas questões psicológicas e comportamentais são relacionadas a ambiente familiar, a estresse no trabalho, estresse no dia a dia, ansiedade, medo, resiliência, né, capacidade de suportar pressão. Tudo isso pode, né, interagir, gerar uma cascata de eventos que pode vir a desencadear uma lesão. Por isso, galera, que o valgo dinâmico vai causar lesão no joelho? Não sei, pode ser que não. Por quê? Para acontecer uma lesão, não é somente uma questão biomecânica. Tem uma interação de outros fatores. Por isso que ter um olhar reducionista para trabalhar com lesão não é uma boa estratégia. As pessoas falam, o treinamento de força ele é excelente para lesões. O treinamento de força, que é estudado, né, ou que está nas evidências prévias, quando se fala de prevenção de lesão, que até na ciência utilizam esse termo, né? Prevenção de lesão e tratamento de lesões, esse treinamento de força é muito ainda baseado naquela musculação tradicional, no treinamento de bodybuilder. Está errado, Haroldo? Não está errado. Mas a gente tem acompanhado que, na prática, hoje em dia, o treinamento mais focado no funcional, né, no integrado, ele tem sido, né, mais eficiente comparado àquele treinamento do bodybuilder. Mas, eu inclusive falei isso hoje mais cedo em outra aula, eu sou bem otimista com relação a essas publicações, porque eu tenho visto que, ao longo dos próximos 5 anos, o treinamento integrado vai aparecer com muita força nesse processo de reabilitação, de prevenção, com boas evidências, né? Porque o pessoal começou a praticar mais, isso começou a ser mais investigado pela ciência e provavelmente, né, a gente vai ter as publicações dessas investigações em breve. Um outro ponto que está dentro do treinamento funcional, pensando no retreinamento de lesões, é a questão da predição de lesão, né? As pessoas falam, eu fiz uma avaliação biomecânica 3D e vi que meu quadril está fora do alinhamento. Vou ter lesão? Não sei. Porque observem aqui que para o indivíduo estar, né, numa situação de lesão, ou seja, aqui eu tenho um vale das lesões, é um vale da saúde, né, onde o indivíduo está dentro de uma normalidade, e dependendo da ausência de controle e da interação de alguns elementos esses que estão aqui, carga, habilidade de tomada de decisão, né, de resiliência, estratégia de movimento, variabilidade de movimento, medo, autoeficácia, força, entre outros fatores, a interação desses fatores e a ausência de controle pode levar esse atleta para esse rumo aqui. Esse ambiente aqui é o ambiente da lesão. Não estou falando que ele vai ter lesão. Mas se esse atleta sai desse ambiente e passa para esse ambiente aqui e permanece durante muito tempo, ou pouco tempo, né, não tem como a gente prever, sugere-se que ele está com risco aumentado de ter lesão. Mas é difícil, né, a gente predizer lesão somente com uma avaliação. Eu necessito de o máximo de ferramentas, de instrumentos que eu consiga, né, identificar como está o comportamento dessas variáveis aqui. Haroldo, eu consigo monitorar tudo. Pô, beleza, quanto mais informações você tem, melhor a sua intervenção. De fato, né, você conseguir medir o medo, né, a ansiedade das pessoas é algo complicado. A variabilidade da frequência cardíaca te dá alguma coisa? Dá. Questionário te entrega alguma coisa? Te entrega também. Mas é difícil a gente falar que está dominando 100%. Então, é como se fosse, né, um furacão. O furacão, os pesquisadores vão lá, colocam aquelas bolinhas lá no twister, lá, né, no ciclone, no tornado, aquela coisa toda, e ele tenta o quê? Monitorar aquelas variáveis que ele está analisando via satélite, via computador, para tentar predizer em que momento vai acontecer aquele evento catastrófico natural. E muitas das vezes a gente cansa de verificar isso na mídia, né? Que não conseguem predizer quando vai acontecer, ou então ele consegue predizer quando, mas não sabe a magnitude daquela catástrofe natural. A mesma coisa acontece com a lesão quando a gente fala do corpo humano. Aqui, né, eu deixo bem claro quais são esses fatores biopsicossociais, são fatores biológicos. A gente não pode esquecer, né, infecção, trauma, inflamação.
os psicológicos, medo, ansiedade, depressão, e os sociais, né, a interação com o trabalho, família e a sua rede de network, né, o ambiente familiar, o ambiente de amigos. A gente tem que parar de observar o nosso aluno, o nosso atleta, como se fosse um robô que não tem sentimento, que não pensa, que não age. Ele expressa isso através do movimento também. Então, né, quando a gente fala de dor crônica, muitas pessoas falam, pô, o cara que tem dor crônica é óbvio que ele tem lesão estrutural. Galera, hoje em dia a literatura está se consolidando cada vez mais de que dor crônica está muito menos relacionada a uma lesão estrutural e mais relacionada a uma questão psicossocial. Pode ser que exista, né, no mesmo quadro, uma questão estrutural, mas tem outras questões que contribuem para a dor crônica. Vou dar um exemplo prático. Aquele indivíduo que relata que está com uma dor na coluna extrema, que você olha para ele e fala, pô, esse cara aí deve estar com mais 50 milhões de hérnias. E ele faz a ressonância, faz o exame lá de imagem que o médico pediu e não tem nada. Mas ele continua com dor. Qual a explicação? Se ele não tem uma lesão estrutural e apresenta dor crônica, tem outros fatores que estão desencadeando essa dor crônica. E cabe a nós, profissionais, né, que estão nesse ambiente multidisciplinar, também entender um pouquinho disso, né, para você conseguir até reduzir essa dor crônica. Tem aquele aluno de vocês que fala assim, não faço agachamento porque eu sinto dor no joelho. Aí o cara faz exame e não tem nada no joelho. Será que ele não tem medo de fazer o agachamento e esse medo está desencadeando essa dor? Pode ser que sim. Será que ele não está num momento de estresse que está desencadeando uma dor absurda na região cervical dele? E quando ele fez a imagem não tinha nada? Então, entender isso também, até no processo de seleção dos exercícios, de como você vai trabalhar, né? Hoje, nós temos diversos profissionais que estão atuando, né, com essa questão do mindfulness, né, de meditação, de estratégias respiratórias para reduzir o estresse, para reduzir o medo das pessoas ao fazer determinados exercícios, também pode ser uma intervenção interessante. Tá bom, Haroldo. E o retreinamento, né? Como que vocês fazem esse retreinamento? Basicamente, a gente entende que o retreinamento ele tem que ter como foco a qualidade de movimento, né? O movimento humano. A gente não parte do pressuposto que existe um padrão de movimento, porque cada indivíduo se movimenta de uma forma. Então, não tem como a gente ter um padrão de movimento. O que a gente tem são o quê? Os movimentos fundamentais e, dentro desses movimentos fundamentais, a gente tem algumas restrições e tem alguns movimentos que são exacerbados que nós temos que evitar. A gente parte desse pressuposto. E a gente também entende que o movimento humano ele não se dá somente por uma questão do sistema muscular ou do sistema esquelético. Ele é a interação de múltiplos sistemas que vão, né, resultar na expressão daquela tarefa motora. Quando eu falo aqui sistema muscular, a gente está falando de sistema miofascial, né? A gente sabe que é um complexo inseparável e o entendimento de fáscia hoje ele é muito sólido, né? Foi tema da minha dissertação de mestrado e a gente sabe que esse entendimento do complexo miofascial ele foi um divisor de águas quando se fala de movimento humano, porque a face deixou de ser um componente passivo para ser um componente ativo e neural, porque nós temos a presença ali de filamentos de actina e de miosina, nós temos a presença de diversos captores sensoriais, como corpúsculos de Ruffini, Pacini, que transmitem, né, informação para regiões suprassegmentares e isso vai resultar no seu output neural. Então, né, quando a gente fala de movimento humano, ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginavam. Dentro do nosso programa de retreinamento, a gente tem alguns elementos que são elementos que a gente chama de elementos base. Então, conceito de anatomia funcional, que eu falei para vocês, né, as cadeias musculares, as cadeias miofaciais, que irão resultar na qualidade de movimento. A utilização do ciclo alongamento e encurtamento, mas não pensando somente de forma intramuscular, mas também o acúmulo de energia elástica nessas cadeias miofaciais. Um exemplo que eu utilizei hoje mais cedo, eu gosto muito de utilizar. Se você for dar um soco parado e for dar um soco acumulando energia e liberando, esse soco que você acumulou energia e liberou provavelmente vai sair com maior potência, com maior eficiência. Então, quando se pensa, né, em economia de corrida, né, você não está pensando somente em acumular energia ali do gastrocnêmio no tendão
do calcâneo. A gente está pensando em toda a cadeia que está acumulando e liberando energia. Um outro pilar do nosso retreinamento é a relação força e velocidade, trabalhar todas as manifestações da força. Geralmente as pessoas, quando chegam do médico para vocês, para fazer uma reabilitação, ou nem a reabilitação, o médico fala, não, vai lá fazer um fortalecimento. Como é feito esse fortalecimento? Ah, não, Haroldo, ele melhora os níveis de força ali entre 3 séries de 8 a 12 repetições e está fortalecido. Mas quando ele vai para o campo, voltar a praticar o futebol de final de semana, ele vai dar um sprint de 10 metros no máximo de velocidade. E você fortaleceu isso? Se você não colocou isso no treino, você não fortaleceu nada. Então, essa relação da curva força-velocidade, a gente já está trabalhando a relação força-velocidade em todas as suas manifestações. Desde o ponto de maior força, de predominância de força, força máxima, força isométrica, até o ponto onde o indivíduo tem que desenvolver o máximo de velocidade. Então, o meu aluno, o cara que me procura lá para fazer personal, eu falo para ele, meu amigo, você só vai voltar a praticar a sua atividade fim, o ciclismo, a corrida, quando você estiver apto em todas as manifestações da força. Então, esse cara vai ter que treinar potência comigo, velocidade de mudança de direção, agilidade, força máxima, resistência, força isométrica. Eu tenho que trabalhar todas essas manifestações. E um outro ponto também, que é um pilar do nosso treinamento, é a relação comprimento-tensão. A gente sabe que não somente um músculo, né, mas os complexos musculares têm comprimentos ótimos para gerarem força. Né? E também tem comprimentos onde ele tem baixa capacidade de gerar força. E eu tenho que melhorar essa resiliência, essa capacidade de aceitação de carga em situações desfavoráveis. Porque geralmente, né, principalmente as lesões musculares, acontecem em situações onde o indivíduo não está bem preparado, não tem capacidade de aceitação de carga para desempenhar força. Então, a gente tenta, né, utilizar essas 4 principais informações para montar o nosso treinamento. Aqui é essa relação força-velocidade. Notem que o indivíduo ele tem que passar por todas essas etapas. E dificilmente a gente vê isso no programa de fortalecimento. Né? O programa de fortalecimento, geralmente, ele fica aqui. Ó. Ele fica ondulando por aqui, força e velocidade. E, às vezes, força máxima. Né? Mas a gente não vê, né, trabalhar mais componentes de velocidade, né? Trabalhar os componentes de potência, trabalhar a força isométrica em situações desfavoráveis. Então, né, a nossa perspectiva, quando alguém fala que... Quando alguém procura a gente para fazer o fortalecimento, a gente pensa, né, que o fortalecimento vai se dar por toda essa curva força-velocidade. E alguns profissionais, quando falam comigo, né, Haroldo, mas como é que você faz para liberar o seu aluno? Primeiro, né, a gente faz parte de uma equipe. Então, a liberação vai ser tomada, né, essa decisão por uma equipe, inclusive o atleta ou o indivíduo, lá, o seu aluno personal, ele faz parte da tomada de decisão. Mas quando falam, né, do return to play, né, o cara retornar ao jogo, não é só o fato de retornar ao jogo, né? Ele tem um processo. Esse processo envolve, né, a fase inicial, né, do tratamento, seja cirúrgico ou não. Depois disso, a gente tem um retorno à atividade, que é uma progressão de reabilitação não específica, onde ele vai fazer ali um treinamento de força, né? Treinamento integrado, treinamento funcional, onde eu vou tentar devolver as capacidades funcionais desse indivíduo. A gente também tem que entender que a lesão ela pode ser uma oportunidade, né? É até difícil a gente falar isso. Mas a lesão é uma oportunidade que o atleta ou que o indivíduo tem de parar e repensar tudo que ele fez. Pô, é o momento de eu mudar o meu treinamento, é o momento de eu melhorar minhas capacidades que por muitos anos eu deixei para trás, algumas capacidades físicas que eu não treinei. É o momento de eu melhorar minha variabilidade de movimento. Galera, existe uma grande relação entre baixa variabilidade de movimento e lesões por overuse. As pessoas acabam desenvolvendo lesões por overuse ou lesões não traumáticas por uma questão de ter pouca versatilidade ao executar uma tarefa. Então, quanto mais variabilidade de movimento, mais habilidade motora esse indivíduo tem, menor a chance dele desenvolver lesão por overuse, né, e lesões não traumáticas. Após esse retorno à atividade, ele tem retorno ao esporte.
Esse retorno ao esporte é quando a gente começa a inserir, né, tarefas específicas que têm uma relação de especificidade com a atividade fim. Eu não estou falando somente do atleta de alto rendimento, galera. Estou falando daquele cara que corre 5K na corrida da Adidas, na corrida da fila, lá, aquele cara que corre meia maratona. Ele precisa passar por esse processo também. Hoje, a quantidade de alunos, né, que nós temos nas academias, que são, né, que levam uma vida de pseudo-atletas é muito elevada. Então, como é que a gente vai fazer o processo de retreinamento desse cara? Seguindo, né, esse passo a passo. Até o momento, né, que ele entra no to play, onde ele começa a treinar junto com a equipe, né, ou fazer treinamentos já mais específicos, para depois, aí sim, ele entrar na fase de competição. Então, nós, profissionais de educação física, temos um papel muito importante nesse processo também de retorno à atividade, de retorno ao jogo e também de retorno à competição. É claro, galera, que cada caso é um caso, né? A gente tem que ter esse entendimento de que os indivíduos, né, se comportam e expressam movimento, se adaptam e evoluem de forma, né, individualizada. Tanto se fala de individualidade biológica na educação física, mas pouco se faz quando, né, efetivamente a gente tem que fazer uma intervenção individualizada. No processo de retorno, né, eu gosto de colocar esse slide aqui também, porque traz bem a realidade que eu passo. Né? Então, geralmente, esse processo aqui de diagnóstico e cirurgia, né, se for necessário, tratamento pós-operatório, a recuperação das atividades de vida diária, estão ok. Né? O pessoal que trabalha nessas fases trabalha muito bem. A coisa começa a complicar e liga o sinal amarelo, acende o sinal amarelo, na recuperação das manifestações da força, na recuperação dos movimentos fundamentais, na recuperação dos sistemas energéticos, na transferência desses sistemas energéticos para a especificidade esportiva, e isso acaba comprometendo o retorno ao esporte. Então, a gente tem que começar, né, a criar uma cultura melhor nesses passos aqui, né, que vai da recuperação da força até a transferência específica para o esporte. O que nós utilizamos hoje no processo de retreinamento, né, tem como base essa pirâmide, que a gente batizou de pirâmide do retreinamento de lesões, é o nosso elemento norteador para o retreinamento, onde a base dessa pirâmide consiste na avaliação, né, a avaliação funcional, que envolve avaliação estática, avaliação funcional do movimento, questionários, tecnologia, se tiver acesso. Então, aqui é onde a gente estabelece as necessidades e tenta identificar a maior quantidade de fatores de risco, de fatores determinantes para a lesão, de fatores restritivos. O segundo andar da pirâmide consiste em estratégias de mobilidade, estabilidade e controle motor, né, os movimentos fundamentais, né, a variabilidade de movimento. O terceiro andar, as manifestações fundamentais da força, onde eu vou desenvolver resistência e força máxima. Após a gente ter uma consistente base de resistência e força máxima, eu vou passar para o próximo andar, que são as manifestações avançadas. Taxa de desenvolvimento de força, potência, velocidade de mudança de direção, agilidade multidirecional. Eu tenho visto as pessoas invertendo muito essa pirâmide, né? O cara chega na academia, a primeira coisa que coloca o cara para fazer é saltar no caixote. Pô, mas saltar no caixote, Haroldo, é força reativa? É força explosiva? Então seria o último andar da pirâmide. Então esse cara deveria passar por um processo até chegar ao salto do caixote. Isso é só apenas uma analogia. E, em paralelo a essa progressão da pirâmide, nós temos, né, desde a fase inicial, uma abordagem biopsicossocial e a complexidade. Ufa, galera, acho que eu consegui falar dentro do tempo aqui, né? O Léo deve estar querendo me matar. Nada, que isso, pelo amor de Deus. Eu falei igual narrador de corrida de cavalo. Veio Hernani Pires Ferreira, veio no ritmo. Exatamente. Galera, eu gostaria de fechar aqui a minha fala dentro dos 44 minutos que eu cronometrei, apresentando um novo produto que a gente tem aí, que é a Biodesp News. É uma revista que nós lançamos esse ano, está na 3ª edição. A estratégia da revista é trazer aí, alguns artigos científicos traduzidos e resumidos com o nosso olhar, né, voltado para a prática. Então, todos estão convidados aí a conhecer. E aqui também os meus contatos, galera. O meu Instagram
Haroldo Santana. E nós temos também um canal no YouTube, Telegram, aquela coisa toda. É só procurar lá Instituto Biodesp. E, galera, eu estou disponível para perguntas. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Léo e ao Dudu. São 2 parceiros, 2 amigos que eu tenho aí que nos apoiaram muito. Né? O Instituto hoje, eu devo muito ao que o Dudu e o Léo e toda a equipe da Rede Bodytech, todos os amigos que a gente contou durante esse processo, nos apoiaram. Então, só tenho a agradecer e contem comigo sempre que precisar, que eu estou aí para ajudar. Haroldo, cara, mais um show. Sou suspeito para falar, né? Mas, cara, fantástico. O sarrafo desse dia de hoje, cara, não sai lá de cima, né? Cara, espetacular. Pô. Te agradecer demais aí pela participação, cara, e já convidando de antemão para próximas oportunidades aí, novos eventos da Fitness Industry. O Brunão já estava ansioso aí, ó. Ligou a câmera umas 2 vezes já querendo falar, e eu acho que o legal